Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Criador Pro. Quem fala com vocês é o Dr. Paulo, biólogo, criador de animais há mais de 20 anos e especialista na elaboração e na montagem e no licenciamento de criatórios comerciais. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí no nosso canal, deixa o like, ativa o sininho para você estar recebendo esse conteúdo, compartilha nas suas redes sociais se você gosta do nosso conteúdo e você quer receber conteúdos exclusivos aqui do nosso canal. Pergunta: existe alguma correlação entre a genética das araras nativas e as araras em cativeiro? Algum trabalho desses já provou que as espécies em cativeiro têm maior variabilidade genética do que as espécies nativas? Muito boa pergunta. Bom, primeiro, as espécies de arara canindé criadas em cativeiros no Brasil, elas são oriundas de espécimes nativas. Os primeiros criatórios comerciais lá atrás, eles tiveram autorização de capturar algumas matrizes na natureza para iniciar o seu criatório comercial. E também muitos criadores têm o seu plantel oriundo de apreensões, né, de animais que foram ou retirados, pegos por traficantes, que possivelmente estavam retirando esses animais da natureza, ou de criatórios clandestinos, né, que também pegaram esses animais da natureza. Então, o plantel inicial, toda a carga genética inicial de todos os criadores comerciais no Brasil, elas vêm oriundos dos primeiros criadores comerciais existentes. Então, se hoje nós temos no Brasil 40, 50 criatórios comerciais de arara canindé, todos eles tiveram início em um criatório, 2 criatórios, então todas as espécies são oriundas dessas matrizes vindas desses primeiros criadouros comerciais. Então, possivelmente, a gente tem muita endogamia, a gente tem muita carga genética parecida. Então, as espécies em cativeiro hoje, elas têm uma variabilidade genética menor do que na natureza. Então, muitos criadouros eles estão buscando importar araras canindés de fora do Brasil ou comprar de criadouros legalizados fora do Brasil para aumentar até a variabilidade genética e aumentar a chance de surgimento de novas mutações, de novas características, né? Lá fora, nós temos uma quantidade até maior de criadouros comerciais lá fora, de psitacídeos brasileiros, do que próprio aqui no Brasil. Isso é uma coisa meio controvérsia, né? Porque lá fora o pessoal adquiriu essas espécies de criatórios comerciais? Não, possivelmente a maioria dos criadouros fora do Brasil adquiriram de forma ilegal os psitacídeos. Então, boa parte dos psitacídeos que formam os plantéis fora do Brasil, eles vieram de tráfigo. E aí eles têm uma quantidade muito grande lá, com a criação lá permitida há mais tempo, e eles têm uma facilidade maior em criar animais, eles têm uma variabilidade genética maior, lá surgem as mutações com uma maior facilidade, e a gente acaba importando essas mutações aqui para o Brasil. Por quê? Os nossos criadouros, por mais que a gente fale que são criadouros comerciais, a maioria dos criadouros comerciais não trabalha com pesquisa, não trabalha corretamente com manejo, não faz esse trabalho de genética, né? E aí a gente não tem o surgimento de novas características, porque fora do Brasil nós temos muita pesquisa. No Brasil, apenas as pesquisas acadêmicas, alguns trabalhos. E quando a gente fala da arara canindé, quando eu citei esse exemplo, todos os criadores comerciais iniciais no Brasil, os primeiros, os mais antigos, eles detinham todas as matrizes. Então, todas as espécies, teoricamente, né, a gente fala, porque hoje, para você adquirir e montar um criatório comercial, você tem que comprar matrizes oriundas de criatórios comerciais. Já anotei araras canindé em cativeiro com coloração avermelhada, o que não é característica da espécie. Seriam híbridos com a vermelha? Possivelmente seriam híbridos com a vermelha ou mutações, mas geralmente são híbridos, tá? Doutor Paulo, qual é o valor de um casal de arara canindé? Hoje, cara, casais novos, filhotes, você vai encontrar, aí a gente tem alguns filhotes sendo vendidos de criadouros comerciais entre 7 e 12 mil reais. Casais adultos, né, animais mais adultos, entre 15 e 20 mil reais. Estou falando cada animal, tá? Não estou falando o casal. Então, um casal de filhotes, aí você vai conseguir entre 14 e 15 mil reais se você conseguir os mais baratos. A média é 24 a 25 mil reais no casal jovem. O casal adulto vai ser na faixa de entre 35 até 40 mil reais um casal adulto, já que a arara canindé ela tem um tempo para amadurecer sexualmente, igual todos os psitacídeos levam um certo tempo para poder se reproduzir. A mutação lutina nas araras canindés, que a gente vê pela internet,
criadouros fora do Brasil, ela segue o mesmo padrão dos psitacídeos? Sim, ela segue o mesmo padrão dos psitacídeos, tá? A mutação lutina nas araras canindé também ela é sexo ligada, tá? Ela é uma mutação bem rara, ela é mais rara de acontecer do que nas outras espécies. Para que essa mutação ela se perpetue, você precisa que uma fêmea tenha a mutação e o macho ou tenha ou porte ela, né? Para que os filhotes possam sair, né? Os machos saírem lutinos e as fêmeas saírem também lutinas, né? Se o macho ele for duplo fator, todas as fêmeas saem lutinas, né? Se o macho for simples fator, 50% das fêmeas terão o gene, 50% das fêmeas não terão o gene. E aí a gente tem o inverso. Se o macho é duplo fator e a fêmea ela tem o fator, ela é da característica, você vai ter 100% dos machos saindo com a característica lutina e 100% das fêmeas vão sair também lutinas. Agora, e a fêmea é lutina e o macho ele é portador simples fator, metade de tudo vai sair lutino e metade de tudo vai sair com o padrão natural. Qual a idade atinge a maturidade sexual? Varia, né? Nos psitacídeos de grande porte, eles variam de 7 a 12 anos. Tá? A maturidade sexual ela é um período longo. Né? Nós já tivemos alguns casos relatados de araras canindé com 5 anos já se reproduzindo em cativeiro, mas a média é de 7 até 12 anos. Tá? É proibido o cruzamento entre arara canindé e arara vermelha para termos o híbrido? Sim, pela legislação brasileira é proibido. Tá? É proibido o hibridismo de espécies nativas. Então, a gente não pode fazer híbridos. O hibridismo na natureza é bem raro acontecer, ele acontece muito em cativeiro. Tá? No nosso país ficou proibido o hibridismo de espécies silvestres. Tá? Existe o hibridismo de espécies exóticas. Então, a gente tem alguns cruzamentos entre espécies exóticas, sim, tendo hibridismo. Canindé inteira na cor azul nunca vi. Seria mais caro e mais difícil que a lutina. Sim, bem mais caro e mais difícil. Nós já tivemos mutação azul, que é quando fala em mutação azul, tá, gente? Não é que ela vai ficar toda azul. Geralmente, a mutação azul, ela fica com a parte amarela branca, né? Toda branca. Ela fica com o branco azulado. É bem rara de acontecer, né? E a albina mais rara ainda, né? Então, a albina totalmente branca, tem totalmente azul, azul com a barriga branca. Nós temos a lutina, que é amarela, as regiões azuis são amarelo quase alaranjado, as partes amarelas quase esbranquiçadas. Nós temos vários padrões, né, de pigmentação diferenciados, mas são bem raros e as pessoas que têm dificilmente compartilham, né, e vendem esses animais portadores desse tipo de mutação. Por isso, as mutações mais raras são extremamente caras, né? Não são mutações baratas, não são mutações que a gente vai conseguir com uma certa facilidade. Ou você tem muito dinheiro para poder bancar e comprar e trazer, importar, né? E ter esse material genético, e possivelmente pouquíssimos vão conseguir. Ou a gente tem esse trabalho genético de criadouros mesmo, trabalhos científicos que tentem mapear o gene, tentam identificar e tentem fazer. Hoje nós temos a fertilização, né, artificial, que facilita muito a distribuição. Você tem o estudo dos gametas masculinos, principalmente porque é no espermatozoide que nós vamos ter a maior chance de transferência de uma mutação, né, já que os machos têm principalmente as mutações sexo-ligada, que é o caso que a gente está falando aqui da lutina, né? Da lutina, da azul, praticamente todas as mutações aí elas são sexo-ligadas, ou são codominantes. São mutações que ocorrem em genes comuns, mas ligado ao sexo, que é o caso dessa que a gente falou, azul com a barriga branca, né? Então, ela é uma mutação cofatorada, que a gente chama, né? Codominante. Então, ela tem uma parte da mutação que está no gene comum e uma parte está sexo-ligada, né? Deixa o seu like, coloca alguma pergunta, comenta se vocês gostaram, se vocês gostassem que a gente trazesse assuntos científicos correlacionados a qual espécie, falar mais sobre que tipo de assunto aí científico que vocês gostariam que a gente falasse. Valeu, um abraço, tchau, tchau e até a próxima. Valeu!